Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Vivemos em um mundo que grita, que exige atenção constante, que mede valor por visibilidade, que confunde presença com barulho. Se você não está postando, não existe. Se você não está conquistando, está perdendo. Se você não está brilhando, está apagado. Mas e se isso for uma mentira? E se a verdadeira força não estivesse no palco, mas no bastidor silencioso que sustenta tudo? E se o poder mais profundo não gritasse, mas sussurrasse com tanta certeza que todos param para ouvir? E se você não precisasse ser visto para ser essencial? Os antigos gregos sabiam disso e criaram uma deusa para representar essa verdade esquecida, Héstia, a deusa do lar, da lareira, do fogo sagrado que nunca se apaga. Mas Héstia não é apenas a deusa da casa. Ela é a deusa da essência invisível, do centro quieto que mantém tudo funcionando, da presença silenciosa que todos precisam, mas poucos notam. E sua história nos ensina algo que o mundo moderno desesperadamente precisa reaprender: que você não precisa ser barulhento para ser poderoso, que você não precisa ser visto para ser valioso, que a verdadeira grandeza não está em conquistar o mundo, mas em encontrar paz dentro dele. Hoje, nós não acendemos lareiras sagradas, não fazemos oferendas aos deuses do lar, não temos templos dedicados à quietude, mas buscamos desesperadamente algo que Héstia personifica: um lugar onde possamos finalmente descansar, um centro que não se abale com o caos externo, uma paz que não dependa de conquistas, um lar interior que ninguém pode invadir, uma essência que permanece mesmo quando tudo muda, e um silêncio que não seja vazio, mas pleno. Esses são os santuários modernos, e Héstia conhece cada um deles intimamente. Os filósofos estoicos compreendiam que a vida não é sobre acumular conquistas externas, é sobre cultivar paz interna. Não é sobre ser o mais forte, o mais visto, o mais aplaudido. É sobre ser inteiro, centrado, em paz. E Héstia representa exatamente isso. Héstia não é a deusa do sucesso visível. Ela é a deusa da riqueza invisível. Sua história não é sobre conquistas épicas. É sobre a força radical da simplicidade. É sobre descobrir que menos é mais, que o silêncio é poder, que o essencial é invisível aos olhos. Ao longo deste vídeo, vamos entrar no espaço mais sagrado da mitologia grega. Não um templo grandioso, não um palácio dourado, mas a lareira, o centro, o lar, o coração silencioso de tudo. Porque cada mito contém uma bênção, e esta bênção é simples, mas transformadora. Você já é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você apenas precisa voltar para casa, para dentro de si mesmo. Inspire fundo. Acalme o coração e prepare-se, porque estamos prestes a entrar no lugar mais esquecido e mais essencial do Olimpo, o centro silencioso de tudo. Antes de ser a deusa do lar, antes de se tornar o centro de todos os lares, antes de acender a chama eterna, antes de escolher a invisibilidade como poder, Héstia foi apenas a primeira filha engolida pela escuridão. E como toda grande história de essência, a dela começa no mesmo lugar dos outros, nas entranhas de Cronos. A primeira engolida, o começo esquecido. Quando Cronos começou a devorar seus filhos, Héstia foi a primeira, antes de Hades, antes de Deméter, antes de Hera, antes de todos. Ela abriu o caminho do sofrimento. E no ventre escuro de Cronos, Héstia passou anos, mas algo único aconteceu com ela. Enquanto Hades aprendeu a aceitar a escuridão,
Héstia aprendeu a criar luz dentro dela, mesmo no mais profundo abismo, mesmo sem esperança visível. Héstia manteve uma chama acesa, não fogo físico, mas fogo interior. Uma pequena luz que dizia: eu ainda existo, eu ainda sou, eu ainda importo. E essa chama nunca se apagou. A primeira reflexão estoica surge aqui. A luz que você carrega dentro de si não depende de circunstâncias externas. Ela existe porque você escolhe mantê-la acesa. Héstia não esperou ser resgatada para encontrar luz. Ela se tornou a luz. A libertação, a última a sair. Quando Zeus deu a poção a Cronos e os irmãos foram regurgitados, Héstia foi a última a sair, primeira a entrar, última a emergir. E quando finalmente voltou ao mundo, ela não saiu gritando como Poseidon, não saiu em silêncio pesado como Hades. Ela saiu com algo diferente nos olhos. Gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão pela luz do sol. Gratidão pelo simples fato de o existir. Porque quando você passa tanto tempo no escuro, você aprende a valorizar o que os outros consideram banal. Outro ponto estoico. Aquele que perde tudo, aprende que o essencial é suficiente. Héstia não precisava de glória, não precisava de conquistas, precisava apenas de estar presente. E isso era tudo. A titanomaquia, a guerreira que não lutou. Quando a guerra entre titãs e deuses começou, algo surpreendente aconteceu. Héstia não lutou. Não porque tinha medo, não porque era fraca, mas porque compreendeu algo profundo. Nem toda batalha precisa ser travada. Enquanto Zeus comandava exércitos, Poseidon causava terremotos e Hades operava nas sombras. Héstia fez algo completamente diferente. Ela manteve o fogo aceso. No acampamento dos Olímpicos havia uma lareira central, e Héstia ficou ali, alimentando o fogo, mantendo a luz, criando o único espaço seguro em meio ao caos da guerra. Os guerreiros saíam para lutar, e quando voltavam, feridos, exaustos, quebrados, Héstia estava lá. Não com glória, não com aplausos, mas com presença, com o fogo ainda aceso, com o lar ainda intacto, com a certeza de que algo permanecia, mesmo quando tudo desmoronava. E essa presença silenciosa foi tão essencial quanto qualquer raio de Zeus, porque não adianta conquistar o mundo se você não tem para onde voltar. A lição estoica é cristalina. O guerreiro precisa do campo de batalha, mas também precisa do lar. E manter o lar é tão heróico quanto vencer a guerra. O momento da escolha, quando os deuses pediram sua mão. Após a vitória, quando os Olímpicos estabeleceram seu reinado, Héstia se tornou desejada. Apolo, deus do sol e da música, quis se casar com ela. Poseidon, senhor dos mares, também a cortejou. Dois dos deuses mais poderosos do Olimpo disputavam Héstia. E aqui está o que surpreende. Héstia recusou ambos. Não por desprezo, não por orgulho, mas porque compreendeu algo revolucionário. Ela não precisava de ninguém para ser completa. Casar-se com Apolo significaria viver na luz dele. Casar-se com Poseidon significaria viver na intensidade dele. Mas Héstia já tinha sua própria luz. E essa luz era suficiente. Ela foi até Zeus e fez um pedido radical. Deixe-me permanecer virgem. Deixe-me livre de vínculos. Deixe-me ser apenas eu mesma. Zeus, surpreso, mas respeitoso, aceitou. E fez mais. Concedeu a Héstia uma honra única. Em todo sacrifício, em todo lar, em todo templo, você receberá a primeira oferenda. Héstia seria honrada, antes de todos os deuses, inclusive antes do próprio Zeus.
Mas aqui está a ironia sagrada. Ninguém construiu grandes templos para ela. Ninguém esculpiu estátuas colossais em sua homenagem. Ninguém cantava hinos épicos sobre suas conquistas. Porque Héstia não estava fora, ela estava dentro. Dentro de cada casa, dentro de cada lareira, dentro de cada coração que buscava paz. Invisível, mas essencial. A reflexão estoica é profunda. Você não precisa de relacionamento para ser completo. Você não precisa de conquista para ser valioso. Você já é inteiro, sozinho. A deusa sem rosto, o poder da invisibilidade. Existe algo único sobre Héstia que poucos percebem. Ela quase não tem representação visual. Enquanto Zeus tinha 1000 estátuas, Poseidon tinha templos colossais, Atena tinha o Partenon. Héstia não tinha imagem definida, porque ela não era figura. Ela era essência, não era forma, era presença. Você não via Héstia. Você sentia Héstia. Quando você entrava em um lar e se sentia seguro, isso era Héstia. Quando você se sentava perto do fogo e finalmente relaxava, isso era Héstia. Quando você voltava para casa após um dia caótico e suspirava, finalmente, isso era Héstia. Ela não estava na imagem, estava na sensação. E isso a tornava indestrutível. Porque você pode derrubar estátuas, pode queimar templos, pode apagar nomes, mas não pode destruir uma essência. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Héstia, essa força. A força que não depende de nada externo. A força de simplesmente ser. A lareira sagrada, o centro de tudo. Em toda a cidade grega, no centro da praça pública, havia uma lareira dedicada a Héstia, e essa lareira nunca podia se apagar. Dia e noite alguém a alimentava, porque enquanto o fogo de Héstia ardesse, a cidade estava viva, a comunidade estava unida, havia lar. E quando colonos gregos partiam para fundar novas cidades, eles levavam brasas da lareira de Héstia para acender o fogo na nova terra. Não ouro, não armas, não estátuas, fogo. Porque o fogo de Héstia era mais valioso que qualquer riqueza. Ele representava continuidade, identidade, pertencimento. Ele dizia: não importa onde você vá, você carrega o lar dentro de si. A lição estoica é transformadora. O lar não é um lugar, é um estado interior que você carrega para onde for. Héstia e Dionísio, a troca de lugar. Há uma história pouco contada que revela algo essencial sobre Héstia. Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, foi aceito no Olimpo como um dos 12 olímpicos principais. Mas havia um problema. Já eram 12. Alguém precisaria sair. E Héstia voluntariamente cedeu seu lugar, sem drama, sem ressentimento, sem exigir reconhecimento. Ela simplesmente disse: ele precisa mais do que eu. E desceu do Olimpo, não como exílio, não como derrota, mas como escolha. Porque Héstia compreendia algo que poucos entendem. Status não define essência. Posição não determina valor. Estar no centro da atenção não significa estar no centro de tudo. Ela deixou o Olimpo, mas permaneceu no coração de cada lar. Deixou o trono visível, mas manteve o poder invisível. E continuou sendo a primeira a receber oferendas. Mesmo fora do Olimpo, porque a sua essência não dependia de sua posição. A reflexão estoica é libertadora. Você não precisa do palco para ter valor. Você não precisa da plateia para existir. Você apenas precisa ser fiel à sua essência. A deusa que nunca causou drama. Há algo extraordinário sobre Héstia quando você compara com outros deuses. Ela nunca causou problema.
Nunca teve caso de amor escandaloso. Nunca se vingou de mortais. Nunca entrou em guerra com outros deuses. Nunca puniu, nunca manipulou, nunca destruiu. Ela simplesmente estava. E isso não era fraqueza. Era a maior força possível. Porque manter-se íntegro em meio ao caos, manter-se simples em meio à complexidade, manter-se em paz em meio ao conflito, é a coisa mais difícil de fazer. Qualquer um pode explodir, qualquer um pode reagir, qualquer um pode entrar no drama. Mas permanecer centrado, isso é poder. Os estoicos praticavam exatamente isso. Epiteto dizia: não se perturbe com as perturbações externas, mantenha sua serenidade interna. Sêneca escrevia: o sábio é como uma rocha no oceano. As ondas batem, mas ela permanece firme. Marco Aurélio repetia: você sempre tem a opção de não ter opinião, de não se envolver, de manter sua paz. Héstia vivia isso. Ela era a rocha, era o centro imóvel, era a paz que não se abala. O lar interior, o verdadeiro templo de Héstia. Mas o verdadeiro templo de Héstia não estava em nenhuma cidade, não estava em nenhuma lareira física. Estava dentro de cada pessoa. Héstia representava aquele lugar dentro de você que permanece calmo, mesmo quando tudo desmorona. Não precisa de validação externa para existir. Encontra riqueza no simples. Sabe que estar presente é mais valioso que se estar ocupado. Compreende que menos é mais. E que o essencial é invisível aos olhos. Esse lugar existe em você. Sempre existiu. Mas você esqueceu, porque o mundo te ensinou que silêncio é vazio, simplicidade é pobreza, invisibilidade é fracasso, estar em casa é estar parado. Mas Héstia te lembra: silêncio é plenitude, simplicidade é riqueza, invisibilidade é liberdade. E estar em casa, verdadeiramente em casa, dentro de si mesmo, é a maior conquista possível. A chama que nunca se apaga. Héstia não tinha aventuras épicas, não tinha histórias dramáticas, não tinha rivalidades divinas. E esse é exatamente o ponto. Porque a verdadeira essência não precisa de drama para existir. A chama de Héstia arde silenciosamente. Não grita, não explode, não chama a atenção, mas nunca se apaga. E é essa constância silenciosa que sustenta tudo. Os heróis partem para aventuras porque têm um lar para onde voltar. Os guerreiros lutam porque têm algo a proteger. Os viajantes exploram o mundo porque sabem onde está casa. E Héstia é esse lar. Não fora, dentro. A lição final do mito, né? Você não precisa conquistar o mundo. Você precisa encontrar paz dentro dele. E essa paz começa quando você finalmente volta para casa, para dentro de si mesmo. As virtudes estoicas de Héstia. 1. Simplicidade radical. A virtude de quem encontra riqueza no essencial. Héstia não tinha palácios, não acumulava tesouros, não colecionava conquistas. Ela tinha apenas o essencial. E o essencial era suficiente. Simplicidade radical não é pobreza, não é privação, não é negar-se coisas boas. É compreender que o essencial já é riqueza. Os estoicos praticavam isso intensamente. Sêneca, mesmo sendo rico, periodicamente vivia com o mínimo para lembrar: eu não preciso de tudo isso para ser feliz. Marco Aurélio, imperador do mundo, escrevia: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua forma de pensar. Epiteto, que foi escravo, ensinava: riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Héstia personificava isso perfeitamente. Ela não precisava de reconhecimento constante, validação external, conquistas visíveis, status social,
acumulação material. Ela tinha o fogo, e isso era tudo. E aqui está a verdade libertadora. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Cada desejo adicional é uma corrente. Cada necessidade criada é uma prisão. Mas quando você retorna ao essencial, você descobre que sempre foi rico. Aplicação prática. Olhe ao redor agora. Quantas coisas você tem que não precisa? Quantas atividades você faz que não te nutrem? Quantas relações você mantém que não te completam? Esta te convida a perguntar: o que é realmente essencial? E tudo que não for essencial pode ser solto. Simplicidade não é perda, é libertação. 2. Paz interior, a virtude do lar dentro de si. Estia não buscava paz fora. Ela era na paz. E essa paz não dependia de circunstâncias externas. Não dependia de ter um relacionamento perfeito, ter um trabalho ideal, ter dinheiro suficiente, ter reconhecimento, ter tudo resolvido. A paz de Estia existia antes de qualquer conquista externa e continuaria existindo depois de qualquer perda, porque era só intrínseca, não condicional. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade da alma que não se abala. Marco Aurélio escrevia: nenhum retiro é mais calmo ou livre de problemas do que a própria alma. Você não precisa ir para uma montanha para encontrar paz. Você não precisa de férias para descansar a mente. Você não precisa de silêncio externo para ter silêncio interno. Porque a paz está dentro. Sempre esteve, mas você construiu tanto barulho ao redor dela que não consegue mais ouvi-la. Estia te lembra. A paz não é conquistada, é descoberta. Ela já está aqui. Você apenas precisa parar e senti-la. Aplicação prática. Todo dia reserve 5 minutos para sentar em silêncio, não meditar, não fazer nada, apenas estar, sem celular, sem música, sem objetivo, apenas você e a lareira interna. No começo será desconfortável, porque você esqueceu como simplesmente existir. Mas com o tempo, você redescobre. Há uma paz profunda esperando por você, e ela nunca te abandonou. 3. Autossuficiência tranquila, a virtude de quem não precisa completar-se no outro. Estia recusou Apolo. Recusou Poseidon, não porque eles não eram suficientes, mas porque ela já era completa. Autossuficiência tranquila não é arrogância, isolamento, rejeição de conexão humana. É a compreensão de que você não precisa de outro para ser inteiro. Você pode escolher estar com alguém, mas não precisa estar com alguém para existir. E essa diferença muda tudo. Relacionamentos baseados em necessidade são prisões. Relacionamentos baseados em escolha são liberdade. Estia amava, mas não lhe dependia. Ela se conectava, mas não se perdia. Ela estava presente, mas não se dissolvia. Os estoicos ensinavam: ame profundamente, mas nunca esqueça, você é completo sozinho. Sêneca dizia: até que você se sinta confortável sozinho, você sempre será escravo de alguém. E Estia vivia isso. Ela era suficiente. Ponto. Aplicação prática. Pergunte-se honestamente: eu estou neste relacionamento por escolha ou por medo de ficar sozinho? Eu busco validação constante porque não me sinto completo sem ela? Eu sei quem eu sou quando ninguém está olhando? A autossuficiência começa quando você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. 4. Presença silenciosa, a virtude de quem existe sem gritar. Estia não precisava gritar para ser ouvida. Não precisava brilhar para ser vista. Não precisava conquistar para ser valiosa. Ela simplesmente estava. E sua presença silenciosa era tão poderosa que todos a sentiam.
Presença silenciosa é estar completamente aqui, agora, sem precisar provar nada. Não é passividade, não é invisibilidade forçada. É a escolha consciente de existir sem performar. Vivemos em um mundo onde silêncio é interpretado como fraqueza, simplicidade é vista como falta de ambição, não postar é estar sumido, não conquistar é estar parado. Mas Hestia te lembra: você não precisa provar sua existência. Você não precisa gritar para importar. Você não precisa de palco para ter valor. Sua presença, calma, centrada, silenciosa, já é suficiente. Os estoicos praticavam isso. Epiteto dizia: se você quer melhorar, esteja contente em parecer tolo e estúpido aos olhos dos outros. Não porque você é tolo, mas porque você não precisa provar que não é. Marco Aurélio escrevia: faça o que é certo, o resto não importa. Não precisa de aplauso, não precisa de reconhecimento. Apenas faça e esteja em paz. Aplicação prática. Experimente passar um dia sem postar nas redes sociais, contar suas conquistas, buscar validação externa. Apenas exista, trabalhe, ame, crie, viva, mas sem precisar que alguém veja. No começo, você sentirá um vazio, porque você está viciado em validação externa. Mas com o tempo, você descobre algo libertador. Você existe mesmo quando ninguém está olhando. E essa existência silenciosa é a mais real de todas. As 4 virtudes unidas, o santuário interior. Quando unimos as 4 virtudes de Hestia, simplicidade radical, menos é mais, paz interior, o lar dentro de si, autossuficiência tranquila, completo sozinho, presença silenciosa, existir sem gritar, vemos não, apenas uma deusa esquecida, mas do retrato de quem encontrou o que todos buscam, paz verdadeira. Hestia não é um ideal inatingível, ela é um convite para parar de buscar fora o que já existe dentro, parar de gritar para ser ouvido, parar de acumular para ser rico, parar de conquistar para ser valioso e simplesmente voltar para casa, para o centro silencioso, para a lareira interna, para o lugar onde você sempre foi completo. A lareira que nunca se apaga. Hestia não tem grandes templos, não tem épicos cinematográficos, não tem estátuas colossais. E esse é exatamente seu poder, porque ela não está fora. Ela está dentro. Dentro de cada momento em que você finalmente respira e pensa: estou em casa. Dentro de cada vez que você escolhe simplicidade sobre complexidade. Dentro de cada instante em que você se sente completo, sem precisar de mais nada. Hestia é o sussurro que diz: você já chegou. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você já está em casa. E essa mensagem é revolucionária, porque o mundo inteiro te vende a ideia de que você não é suficiente, você precisa de mais, você precisa conquistar, acumular, brilhar. Mas Hestia diz: não, você já é suficiente, agora mesmo, como está. E quando você finalmente acredita nisso, tudo muda. Hestia e você, o retorno para casa. Você passou a vida inteira buscando reconhecimento, buscando conquistas, buscando validação, buscando o próximo nível. Mas e se você já tivesse tudo o que precisa? E se a riqueza verdadeira não estivesse na acumulação, mas na bioapreciação do que já existe? E se o lar que você tanto procura não estivesse em nenhum lugar físico, mas dentro de você? Hestia te convida a parar, a respirar, a sentir e a perceber. A lareira está acesa, a paz está aqui, o lar está dentro, e você, finalmente, pode descansar. E assim termina esta jornada,
mas começa a sua. Héstia nos mostra que a grandeza não está no barulho, está no silêncio que sustenta tudo. Que você carregue esta verdade consigo. Você não precisa ser visto para ser valioso. Você não precisa gritar para importar. Você apenas precisa ser, plenamente, silenciosamente, completamente. E que em momentos de caos, você se lembre, Héstia não conquistou o mundo. Ela encontrou paz dentro dele. A lareira está acesa e você já está em casa. Bem-vindo ao lar, bem-vindo ao centro, bem-vindo ao silêncio sagrado, bem-vindo a você mesmo. Todo mito guarda uma verdade e toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica.